Banco Central decreta liquidação do Banco Master, encerrando suas atividades após 6 anos desde a sua reestruturação. Você deve ter visto as notícias sobre o Banco Master e toda a repercussão à sua volta. Afinal, a gente está falando de uma instituição que geria bilhões de reais, afetando milhares de pessoas, desde clientes até investidores. E por mais que esses casos chamem a atenção, afinal eles não acontecem todos os dias, não é a primeira vez que um banco quebra no Brasil. Na verdade, não é nem de perto a primeira vez. Ao longo da nossa história já tivemos muitos casos tão impactantes quanto, e nesse vídeo eu vou falar justamente sobre 4 grandes bancos brasileiros que quebraram, incluindo um banco que tinha Ayrton Senna como seu garoto propaganda e outro banco que tinha como dono ninguém mais nada menos do que Silvio Santos. Então bora pro vídeo. O Banco Nacional de Minas Gerais, ou conhecido na época como Banco Nacional, foi fundado em 1944, mas ganhou mais prestígio nas décadas de 80 e 90, quando se tornou um dos maiores bancos privados do Brasil. Ele era um banco que inspirava muita confiança para o público e sua imagem foi alavancada principalmente com publicidades, como por exemplo a do Ayrton Senna fazendo propagandas para o banco. Não, Tommy. Antes de sair, o Ayrton vai dar mais um autógrafo. Olha só. Corra pro meu banco. Conta especial remunerada. Especial como você. E através de patrocínios esportivos do próprio Ayrton Senna, mas também de grandes clubes do futebol brasileiro, como o Fluminense e o Vasco, que estampavam a marca do banco em seus uniformes. Em 1994, o Banco Nacional chegou a figurar em 6º lugar no ranking de bancos da FGV, com um ativo total que passava dos 11 bilhões de reais. Mal sabia na época que no ano seguinte, o Banco Central iria declarar a falência do Banco Nacional, depois que um rombo de mais de 5 bilhões de reais foi descoberto. E o problema já tinha começado lá na década de 80, quando o banco já enfrentava problemas de crédito. Ele emprestava dinheiro para as pessoas, mas as pessoas não devolviam esse dinheiro, e ele sofria com prejuízos por conta dessas inadimplências. Porém, ao invés de reconhecer essas perdas e criar planos para reverter a situação, o banco optou por escondê-las. Foram criadas 652 contas fictícias, somando valores de empréstimos que passavam dos 5 bilhões de reais. Essas contas possuíam como titulares empresas falidas e até mesmo pessoas desaparecidas, ou seja, o crédito jamais seria pago. Mas o banco seguia renovando esses créditos, dando a impressão de que as suas contas estavam saudáveis. Até que em 1995 o Banco Central interveio e decretou a situação patrimonial do Banco Nacional como irreversível, e em 1996 foi oficializada a liquidação extrajudicial, dando fim a um dos bancos mais icônicos que a gente já teve no Brasil. Após a quebra, o Banco Central dividiu o Banco Nacional em 2 partes. A parte boa, que continha ali os ativos saudáveis, essa foi comprada pelo Unibanco, que hoje faz parte do Itaú. E os clientes dessa parte boa não sentiram o baque, suas contas e dinheiro de poupança foram transferidos automaticamente para o Unibanco e eles puderam seguir a sua vida normalmente. E a parte ruim, que foi liquidada aí sim pelo Banco Central, que acionou o PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Programa recém-criado em 1995 que tinha como objetivo evitar crises monetárias no país. O PROER concedeu, então, mais de 5 bilhões de reais para cobrir a dívida do Banco Nacional. Isso na época foi bem controverso porque era um dinheiro público que estava sendo usado para financiar uma dívida de um banco privado, mas, independente das controvérsias, a verdade é que esse financiamento foi o que evitou que a quebra do Banco Nacional se tornasse uma crise ainda maior e possibilitou que os correntistas do banco não sofressem com essa perda e todos foram ressarcidos. O caso do Banco Nacional expôs como o sistema financeiro do Brasil era muito frágil na época e motivou mudanças drásticas da sua regulamentação, como por exemplo a publicação da Resolução 2682 em 1999, que mudou radicalmente as regras envolvendo crédito, que tornou mais difícil que fraudes como essas fossem feitas novamente. Já partindo para o início dos anos 2000, o Brasil chocou novamente com outro banco quebrando, dessa vez o Banco Santos, visto na época como banco sofisticado, pois era voltado para público de alto padrão e grandes empresas. O Banco Santos foi fundado na década de 90 pelo icônico banqueiro Edemar Cid Ferreira, famoso por ostentar luxo extremo como sua mansão milionária construída em São Paulo. Em 2004, o banco era considerado um dos 20 maiores bancos do Brasil. Mal se sabia que na época que, no ano seguinte, isso estaria caindo por terra. O banco sofreu com má gestão e manobras fiscais para esconder o seu verdadeiro balanço. Dentre essas manobras se destaca os empréstimos casados, onde o banco, ao emprestar dinheiro para os seus clientes, os coagia para usarem parte desse dinheiro para comprar títulos do próprio banco. Ou seja, no papel o patrimônio do banco parecia crescer, mas na prática era o dinheiro do próprio banco circulando internamente, sendo múltiplas vezes contados no balanço, o que inflava o seu resultado para além da realidade.
O banco também realizou maquiagens fiscais para esconder o prejuízo. Ele mantinha no seu resultado créditos já quitados como ativos com valores ainda a receber. Isso fez com que o Banco Central, na época, estimasse que o prejuízo era de 700 milhões de reais, mas ao fazer a maior apuração e descobrir esse tipo de maquiagem, percebeu que o rombo passava dos 2 bilhões de reais. Com isso, a liquidação do banco foi decretada em 2005. Mas diferente do caso do Banco Nacional, onde os clientes foram todos ressarcidos ou pelo Unibanco ou pelo Proer, agora já estava em ação o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, essa instituição privada que funciona até hoje como o novo responsável por cobrir falências e crises bancárias. Só que na época o teto de cobertura do FGC era de apenas R$20 mil por pessoa ou por empresa. Ou seja, no Banco Santos, como a grande maioria dos seus clientes eram pessoas de alta renda ou grandes empresas, R$20 mil cobria apenas uma fração do prejuízo. Com isso, os clientes do Banco Santos viram seus ativos sendo congelados e entrando na fila da liquidação. Os bens do banco e do próprio Edemar foram leiloados, como por exemplo suas obras de arte e até mesmo a icônica mansão, buscando cobrir o prejuízo. E por mais que ao final de 2025 grande parte desses débitos já tenham sido pagos, mais de 80%, ainda restam cerca de R$500 milhão a serem pagos. Ou seja, isso mostra como esses processos são morosos e não há garantia de ressarcimento total. Agora vamos falar do Banco Pan-Americano. Ele seguiu um caminho completamente diferente. Ele quebrou, mas não quebrou exatamente. O Banco Pan-Americano foi fundado em 1963, mas ele ganhou tração principalmente depois de 1969, quando ele foi comprado por ninguém mais ninguém menos do que Silvio Santos. Ele era um banco que passava uma imagem muito forte de segurança e solidez, ainda mais quando em 2009 a Caixa Econômica Federal comprou 49% da sua parte acionária. Porém, pouquíssimo tempo depois, em 2010, durante uma fiscalização do Banco Central, foi descoberto que o Pan-Americano inventava lucros. O banco praticava muito a chamada cessão de crédito, onde ele vendia o seu crédito para outros bancos, mas ele mantinha esses créditos registrados em seu balanço como se ainda fossem seus, ou seja, ele aumentava seu patrimônio através desses lucros fantasmas, créditos que não existiam mais. O rombo descoberto ultrapassava os 4 bilhões de reais. O banco tecnicamente quebrou, mas não foi liquidado. Isso aconteceu porque o Silvio Santos pessoalmente utilizou suas empresas como o SBT, Jequiti, Bol da Felicidade e outras 40 empresas como crédito para pedir um empréstimo ao FGC, que concordou em ceder 2,5 bilhões de reais que ajudaram a salvar o Banco Pan-Americano. Pouco tempo depois, o BTG Pactual comprou 51% da participação do Grupo Silvio Santos do Pan-Americano e agora em 2021 ele comprou os outros 49% da Caixa Econômica Federal, ou seja, agora o BTG é dono de 100% do Banco Pan-Americano e trocou seu nome agora para Banco Pan, que vive dias muito melhores sob uma ótima gestão do Banco BTG. E para fechar, vamos falar do caso do momento, o Banco Master. O Banco Master foi originalmente fundado como Banco Máxima e passou por uma repaginação completa agora em 2018, quando teve a sua gestão assumida pelo empresário Daniel Vorcado. O banco teve um crescimento assombroso. Em apenas 5 anos ele passou de patrimônio de 219 milhões de reais para mais de 5 bilhões de reais. Mas crescimentos como esse vêm com riscos. Os bancos emitem CDBs, ou Certificados de Depósito Bancário, que consiste de uma forma simples em um empréstimo que os investidores fazem para o banco e recebem esse dinheiro de volta com juros depois de um tempo. E durante esse tempo do empréstimo, o banco utiliza esse dinheiro para fazer outras operações nas quais ele ganha mais dinheiro do que os juros que ele está oferecendo para o seu investidor. Ou seja, o banco pega um dinheiro emprestado, ele lucra bastante com esse dinheiro, parte desse lucro vai para o investidor, de quem ele pegou o dinheiro emprestado, e o resto fica com ele como lucro. Porém, no caso do Banco Master, ele emitia CDBs prometendo juros muito acima do que era praticado no mercado, o que tornava esses investimentos arriscados do ponto de vista que eram insustentáveis a longo prazo. Afinal, o banco precisaria lucrar muito com esse dinheiro, muito acima do normal, para conseguir pagar o que era prometido para os seus investidores e ainda assim ficar no verde. Isso forçava o banco a buscar operações cada vez mais arriscadas para tentar buscar esses rendimentos inalcançáveis. Ao mesmo tempo, as investigações mostraram que o banco emitiu mais de 50 bilhões de reais em CDBs, com a promessa de juros altos, mas sem ter dinheiro suficiente para comprovar que seria capaz de honrar o seu compromisso de devolver esse dinheiro com os juros combinados aos seus investidores. E para aparentar que possuía sim esse dinheiro, o Banco Master comprou crédito de outra empresa, mas sem pagar de fato por esses créditos, então vendeu esses créditos para o Banco BRB por mais de 12 bilhões de reais, fazendo um caixa fictício. Foi então que, com um rombo na casa dos 52 bilhões de reais, o Banco Central declarou a liquidação do Banco Master. Essa que foi, de acordo com o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, talvez a maior fraude bancária na história do Brasil.
Agora, assim como no caso do Banco Santos, o FGC entrou em ação para ressarcir os investidores dos investimentos que têm cobertura pela FGC, como os próprios CDBs, garantindo agora até R$250 mil por CPF ou CNPJ. Já os investidores que possuam mais do que R$250 mil investidos, ou então investimentos que não são cobertos pela FGC, vão ter que entrar na fila da liquidação. E agora os bens do banco serão vendidos para tentar cobrir o prejuízo, mas não havendo garantia de se será possível cobrir todo o prejuízo nesse caso, ou seja, os investidores não têm garantia se vão receber o ressarcimento integral, parcial ou até mesmo nenhum ressarcimento qualquer. Todas as histórias são diferentes, aconteceram em momentos distintos da história do Brasil, mas elas têm algo em comum: a má gestão, a falta de transparência, o risco excessivo e as fraudes contábeis. E é bem verdade que com o passar do tempo o nosso sistema financeiro passou por atualizações, criando regras mais robustas que garantiam maior segurança para os investidores e para os correntistas de banco, mas a grande verdade é que o risco nunca é completamente eliminado. Então isso levanta a questão de que nós, pessoas comuns, precisamos saber onde a gente está colocando o nosso dinheiro, onde a gente confia o nosso dinheiro, porque como a gente viu, isso pode fazer toda a diferença. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos. No mais, eu sou a Raquel Cardoso, esse é o Dinheiro Simples e nos vemos no próximo vídeo.